propósito de toda religião é a salvação. Religião é sempre doutrina com vistas à realização. A doutrina nunca é mera teoria, mas tem sempre um intento operativo. Consequentemente, na religião, a doutrina e o método, ou a teoria e a prática, são indissociáveis. A doutrina diz respeito à mente, ou, num nível mais elevado, ao intelecto, no sentido medieval do termo. O método, ou a prática, diz respeito à vontade. A religião, para ser ela mesma, deve sempre engajar tanto a mente como a vontade. E o que é realmente o sufismo? Em que ele acredita? Quais são suas práticas cotidianas? É uma vertente mística do Islã para alguns poucos ou uma via aberta a muitos? E o que são as ordens Sufi? Qual a sua natureza e sua razão de ser? Qual sua origem e sua trajetória histórica? São elas iniciáticas e destinadas a uma elite ou são populares e acessíveis em princípio a todos? Essas são algumas das questões abordadas no livro Ordens Sufis no Islã, de Mateus Soares de Azevedo. O nome Sufi não existia nos tempos do profeta Maomé, mas a realidade sim. O profeta conferiu esse rito e deu os conselhos correspondentes a apenas alguns de seus companheiros. Estes, por sua vez, passaram-no adiante e deste modo continua, nos dias de hoje, a ser passado numa sucessão ininterrupta. É importante ressaltar que o pré-requisito para compreender a religião e a espiritualidade do Islã é distingui-las claramente das reportagens e dos artigos que nos chegam dos países muçulmanos. Esta cobertura de imprensa gera, inevitavelmente no Ocidente, opiniões e atitudes hostis. Os pronunciamentos e atos de líderes altamente duvidosos de alguns países islâmicos servem apenas para reforçar as reações negativas. Convém ressaltar que é verdade que ao longo do último século o mundo islâmico teve governantes honrados e competentes. Por exemplo, os líderes como Abu Bakr Tafawa Balewa, da Nigéria, Tungu Abda Ara Rahman, da Malásia, ou o rei Idris, da Líbia. Contudo, os governantes que mais aparecem no noticiário hoje em dia são tudo menos autênticos líderes islâmicos. Alguns deles são revolucionários modernos revestidos de literalismo e de fundamentalismo. Alguns são secularistas que, a despeito de seu secularismo, usam a religião para seus fins políticos. A política moderna lançou uma praga em muitas, ou melhor, em quase todas as partes do mundo, e não apenas no mundo islâmico. Às vezes, as reportagens da imprensa e da televisão são inverídicas ou desonestas, e devemos olhar debaixo da superfície para descobrir a verdadeira situação. É isso que este livro faz. O sufismo é a quintessência da espiritualidade no Islã. É a dimensão mística da tradição muçulmana, abrangendo correntes tanto devocionais como esotéricas e sapienciais. Ele existe desde os primórdios da religião islâmica no século VII, ainda que o termo sufismo não fosse corrente então. E levando em conta que o sufismo é a modalidade especificamente muçulmana de um fenômeno que está presente em todas as grandes religiões, o que é a dimensão mística?
As origens do sufismo remontam à sabedoria e à intensa espiritualidade que havia em torno do profeta Maomé e de seus discípulos mais próximos. Algo que podemos imaginar como análogo ao ambiente em torno de Jesus e dos apóstolos. Os mestres sufis são aqueles indivíduos únicos que, por meio de sua vinculação à corrente da iniciação, são chamados por Deus a manter vivo neste mundo o caminho espiritual e a guiar nessa excelsa via aqueles que possuem as necessárias qualificações espirituais e morais. O sufismo engloba de fato uma gama variada de doutrinas, métodos e experiências, cuja latitude abrange desde cumes da espiritualidade sapiencial e devocional até híbridos sentimentais ou passionais de esoterismo e esoterismo, com diversos graus de voluntarismo, devocionalismo e gnose entre esses dois polos. A despeito desta dimensão contemplativa e mística existir desde os primórdios do Islã, foi somente a partir da Idade Média que confrarias sufis, em árabe singular, tariqa ou plural turuk, se estabeleceram. As confrarias místicas surgiram por toda a extensão de Dar al-Islam, literalmente a morada do Islã, significando o mundo muçulmano a partir dos séculos XII e XIII. Exteriormente ou extrinsecamente, tais ordens são tão distintas entre elas como são as ordens do catolicismo, franciscanos, beneditinos, dominicanos e etc., cada qual enfatizando aspectos diversos da espiritualidade. No essencial ou intrinsecamente, elas são convergentes, como poderá ser percebido e lido no livro Ordens Sufis no Islã. O sufismo é, assim, plural e oferece múltiplas possibilidades, as quais são manifestadas pelas diversas confrarias. Ele não possui uma autoridade teológica suprema e única. Cada tariqa exerce sua autonomia dentro dos parâmetros gerais dados pelo Corão e o exemplo do profeta, Sunnah. Outro aspecto singular das ordens sufis é que elas não pedem aos seus postulantes que se retirem ou se separem totalmente do mundo, pois elas abrem a possibilidade de seguir uma vida espiritual em meio aos afazeres cotidianos comuns e à vida profissional e familiar. Para finalizar esta breve introdução para conhecer o sufismo, convém ressaltar os 5 pilares do Islã. Eles constituem também o ponto de partida teológico e espiritual para o trabalho das confrarias sufis. São eles: a fé, não há Deus senão o único Deus; a oração, 5 vezes ao dia; o jejum no mês do Ramadã; o dízimo aos pobres, órfãos e viúvas; a peregrinação à Pedra Negra Abrâmica da Caaba em Meca. Vale ressaltar que o jihad é visto por alguns como o 6º pilar do Islã. Segundo o profeta Maomé, a luta contra a idolatria constitui o pequeno jihad. A luta contra o próprio ego constitui o grande jihad. O sufismo outra coisa não é que este grande jihad, que constitui igualmente o principal trabalho espiritual das confrarias. As 100 estações da alma, conforme o sufismo, os 100 campos de Abdullah Ansari de Herá e Ordem Sufis no Islã, de Mateus Soares de Azevedo, formam a caixa temática polar do sufismo. Sobre Ansari podemos ainda dizer: ele é considerado um dos maiores pensadores islâmicos da era clássica e um dos sufis mais profícuos e estudiosos.
Suas obras são importantes contribuições para a história intelectual do Islã, pois ele abordou tanto a filosofia esotérica quanto o entendimento esotérico de maneira inspiradora. Mateus Soares de Azevedo, autor de Ordens Sufis no Islã, é islamólogo, esoterismólogo brasileiro de trânsito internacional. É autor de 9 livros, entre eles A Inteligência da Fé, Homens de um Livro Só, Filosofia Perene e Cristianismo e o Livro dos Mestres, além do tradutor da obra Ter um Centro, da editora Polar de Fritjof Schuon. Esta resposta ao leitor Lê Anderson, e é claro, para todos nós, se encerra por aqui com a seguinte reflexão. O autor desafia preconceitos modernos ao relacionar as particularidades do sufismo como o que é universal e, portanto, algo de valor central para a condição humana. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros polar, e desejo a todos boa leitura.